a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas. Já nos encaminhamos para o último domingo da Quaresma. É tempo de avaliar nossa caminhada em busca da conversão. Quais efeitos nossas práticas quaresmais têm surtido em nós? Elas têm aumentado a nossa fé em Jesus Cristo, o Messias Salvador? No Evangelho de hoje, veremos Jesus agindo para que a multidão creia que ele veio do Pai e crendo que pratiquem as boas obras que o Filho ensina. Que isso também aconteça com cada um de nós. Agradecemos a família da Edneia, que hoje nos acolhe, e pedimos graças abundantes sobre este lar. Que a Trindade Santa esteja conosco nesse encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, o Pai de Jesus, o Filho e do Espírito Santo, o Consolador, esteja sempre conosco. Rezemos a oração por uma igreja sinodal. Uma igreja sinodal é uma igreja que caminha junto, em comunhão. Coloquemo-nos diante do Divino Espírito, o amor que une a Trindade Santa, para que a nossa comunidade também viva a comunhão. Eis-nos aqui diante de vós, Espírito Santo. Eis-nos aqui reunidos em vosso nome. Só a vós temos por guia. Vinde a nós, ficai conosco e dignai-vos habitar em nossos corações. Ensinai-nos o rumo a seguir e como caminhar juntos rumo à meta. Para que nossa comunidade viva a sinodalidade, precisamos estar abertos a escutar o outro, nosso próximo. Somos povo peregrinos, queremos caminhar juntos e celebrar nossa vocação como uma igreja participativa e missionária, construindo um reino de vida plena para todos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Rita era uma mulher piedosa, de muita oração. Vivia rezando, agradecida a Deus pelas bênçãos que já tinham recebido em sua vida. A graça de um casamento santo, de uma família numerosa, o convívio amoroso que eles tinham uns com os outros. Ela sentia em seu coração que não tinha do que reclamar. Mas nem tudo são flores. Rita passou pelo desafio da doença em sua família. Seu marido foi diagnosticado com um câncer agressivo e ela precisou redescobrir o jeito de rezar. Acostumada a agradecer, Rita começou a pedir. Pedia a Deus insistentemente para que não ficasse sozinha,
que não saberia viver sem o marido. Pedia que a vida fosse a mesma de antes. Conhecem história parecida? Como lidamos com essas situações? Como nós posicionamos diante de Deus? Na primeira parte do Evangelho de João, Jesus realiza 7 sinais que apresentam quem ele é e qual a lógica de sua missão. O 7º sinal é o que veremos hoje no Evangelho. Jesus devolve a vida seu amigo Lázaro, morto há 4 dias. Dá para imaginar o reboliço que isso causou no tempo de Jesus? Entre os sinais estavam a transformação de água em vinho nas bodas de Caná, curas das doenças, andar sobre as águas e o sinal dos pães. Tudo impressionava muito, sem sombra de dúvidas. Mas devolver a vida a um homem morto? Os que respeitavam a missão de Jesus ficaram ainda mais convencidos de que ele vinha de Deus e sua missão era verdadeiramente grandiosa. Mas seus inimigos ficaram ainda com mais medo do que ele podia fazer. Para eles, chegou a hora de dar um fim à força na missão de Jesus. É o que veremos na Semana Santa. Jesus é um homem que ama seu amigo Lázaro. Junto conosco, chora a perda de um ente querido. Porém, ele realiza este ato não simplesmente impelido pelo seu sentimento, mas para que o mundo creia que ele veio do Pai. O nosso Deus é Deus da vida, e a morte não terá a última palavra. Este sinal serve para que creiamos no poder divino e na vida eterna. Jesus, dai-nos a graça de confiar no poder dos sinais que realizastes. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Numa nuvem resplandecente fez-se ouvir a voz do Pai. Ei, meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Estava doente certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Seu irmão Lázaro é que estava enfermo. Suas irmãs mandaram este recado a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ao ouvir o recado, Jesus disse: esta doença não leva à morte, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Jesus amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro. Depois de saber que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos novamente à Judéia. Os discípulos lhe disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e voltas para lá? Replicou-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Disse isto e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro está dormindo,
mas vou despertá-lo. Disseram então os discípulos: Senhor, se ele está dormindo, vai sarar. Jesus estava falando de sua morte, mas eles pensaram que falasse do repouso do sono. Então Jesus lhes disse abertamente: Lázaro morreu. E por vossa causa alegro-me por não ter estado lá, para que vós creiais, mas vamos até ele. Disse então Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos também nós para morrer com ele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios de distância, e muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las pela morte de seu irmão. Logo que Marta soube da chegada de Jesus, foi ao seu encontro, ao passo que Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, sei que Deus te dará tudo quanto lhe pedires. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Eu sei, disse Marta, que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem ao mundo. Dito isto, saiu e foi chamar Maria, sua irmã, dizendo-lhe baixinho: O mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isto, ergueu-se rapidamente e saiu ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no mesmo lugar onde Marta lhe viera ao encontro. Os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo a pressa com que se erguera e saíra, acompanharam-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Chegando Maria, onde Jesus estava, ao vê-lo, caiu-lhe aos pés e disse: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Vendo-a chorar, e chorar também os judeus que vinham com ela, Jesus ficou profundamente comovido e conturbado, e disse-lhe: Onde o colocastes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: Vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos aos cegos não poderia ter impedido que ele morresse? Jesus ficou de novo profundamente emocionado e foi até o sepulcro. Era uma gruta fechada por uma pedra. Ordenou Jesus: Retirai a pedra. Marta, irmã do morto, lhe disse: Senhor, já está cheirando mal, pois já faz 4 dias. Jesus respondeu-lhe: Não te falei que, se acreditares, verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, eu vos agradeço porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouvis, mas falo assim por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que vós me enviastes. Depois dessas palavras, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, suas mãos e pés estavam atados em faixas e seu rosto coberto por um sudário. Jesus lhes disse: Desamarrai-o e deixai-o andar. Muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e presenciaram o que acontecera, creram em Jesus. Palavra da salvação. A ressurreição de Lázaro é o ponto alto da prática libertadora de Jesus. De fato,
A ação de Jesus é libertar de tudo que oprime o ser humano. Ele liberta Lázaro da morte, vencendo uma barreira que parecia insuperável. Na palavra estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Lázaro é a ovelha que escuta a voz do pastor e sai para a liberdade e a vida. E Jesus é aquele que conduz suas ovelhas para fora de todos os sistemas de morte. O episódio da ressurreição de Lázaro inicia mostrando a sintonia que reina entre Jesus e a comunidade dos que acreditam, representada por Lázaro, Marta e Maria. Esses três irmãos representam a comunidade do discípulo amado e as comunidades que aderem a Jesus em todos os tempos. O clima que caracteriza essas comunidades é a fraternidade. Jesus ama essas comunidades com um amor capaz de chegar ao que parece humanamente impossível, superar a própria morte. A grande mensagem desse evangelho é recusar o desespero, esperando a própria esperança, quando não há nada para esperar. Há momentos na nossa vida em que compreendemos que tudo acabou, mas parece muito escuro. No entanto, é justamente nessas horas que nós temos de esperar até mesmo a esperança. A fé em Jesus gera em nós esperança, mesmo em presença da morte, como aconteceu com Marta, diante do fato consumado da morte do seu irmão. Marta foi ao encontro de Jesus e acreditou quando ele lhe disse: teu irmão ressuscitará. Crês isso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu creio firmemente. Na nossa vida, nós também nos deparamos com situações de morte. No entanto, Jesus vem ao nosso encontro e nos propõe uma vida nova mediante a nossa fé. A nossa resposta de fé diante das propostas de Jesus é o grande segredo para que permaneçamos firmes nas horas das grandes provações. O nosso coração fica triste, porém, aos olhos do Pai, ainda deve haver razão para a alegria. Quem crê em Jesus também crê que Ele pode ressuscitar em nós tudo que nos parece ter morrido. Diante do fato consumado, nós precisamos crer para acolher as graças que nos vêm do céu. Jesus é o troféu mais valioso que podemos empunhar, pois é a condição prevista por Ele próprio para que tenhamos a vida eterna. Desde já, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Mãe Santíssima, Mãe da Esperança, interceda a seu Filho para que possamos crer cada vez mais que vamos ressurgir com Ele, se permanecermos fiéis à sua palavra. Quem crê, viverá eternamente. Amém. O documento de Aparecida nos explica que a vida de Jesus Cristo é um grande sinal para a vida do povo. Os bispos assim nos falam. A grande novidade que a igreja anuncia ao mundo é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, feito homem, a palavra e a vida, veio ao mundo para nos fazer participantes da natureza divina. Para que participemos da sua própria vida, um anúncio do querigma convida a tomar consciência desse amor vivificador de Deus que nos é oferecido em Cristo, morto e ressuscitado. E acrescentam:
nossos povos não querem andar pelas sombras da morte. Têm sede de vida e felicidade em Cristo. Buscam-no como fonte de vida. Desejam essa vida nova em Deus, para a qual o discípulo do Senhor nasce pelo batismo e renasce pelo sacramento da reconciliação. Procuram essa vida que se fortalece quando é confirmada pelo Espírito de Jesus e quando o discípulo renova em cada celebração eucarística sua aliança de amor em Cristo, com o Pai e com os irmãos. Senhor, ajudai-nos a perceber seu amor constante em nossas vidas, manifestado nos sacramentos da Igreja, para que, diante de qualquer situação, consigamos contemplar sua glória sendo manifestada. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos e irmãs, que cresça cada vez mais em nós esta confiança e consciência de missão. Nosso Salvador quer a vida de seu povo, que cada um de nós se comprometa a favorecer a vida em plenitude, a todos quantos encontrarmos. Bendigamos ao nosso Redentor, que na sua bondade nos concede esse tempo de salvação e supliquemos. Criai em nós, Senhor, um espírito novo. Cristo, nossa vida, que pelo batismo nos sepultastes sacramentalmente conosco na morte, para que também convosco ressuscitemos. Ajudai-nos hoje a ser fiéis à vida nova que recebemos. Nós vos pedimos. Criai em nós, Senhor, um espírito novo. Senhor Jesus, que passastes pelo mundo fazendo bem, tornar-nos solícitos pelo bem comum de toda a humanidade, nós vos pedimos. Criai em nós, Senhor, um espírito novo. Ensinai-nos a trabalhar generosamente na construção da cidade terrena e, ao mesmo tempo, buscar a cidade celeste. Nós vos pedimos. Criai em nós, Senhor, um espírito novo. Médico dos corpos e das almas, curai as feridas do nosso coração, para progredirmos continuamente no caminho da santidade. Nós vos pedimos. Criai em nós, Senhor, um espírito novo. Vamos pedir por todas as nossas famílias, que Deus, nosso Senhor, possa orar por elas. E vamos pedir para a família de Edné, que hoje nos acolhe, e todos nós que estamos aqui, nós vos pedimos. Criai em nós, Senhor, um espírito novo. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, na intenção de toda a paróquia de São Benedito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Fizemos juntos a oração da campanha da Paternidade 2023.
Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes, e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Quem nos separará